Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Bom, se vocês caíram nesse vídeo aqui, mas ainda não são inscritos no meu canal, não conhecem o canal, já se inscrevam, deixem um like no vídeo e ativem o sininho pra vocês não perderem a notificação quando eu postar um vídeo novo. Aqui vocês vão ficar sabendo de todas as informações do Glorioso e hoje eu vou falar sobre o novo técnico do Botafogo. Há uma semana atrás, o Botafogo anunciou a demissão de Renato Paiva em uma nota oficial nas redes sociais. Sábado, a gente começou a ouvir o nome de David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, ex-treinador do Real Madrid. A história de que o Textor estava pensando em contratá-lo para assumir o cargo de treinador do Botafogo, que ele e o Textor já tinham acordado tudo, enfim, que faltava uma proposta oficial, né? E ontem, domingo, o GE publica a informação de que David Ancelotti é o novo técnico do Glorioso. E aí, essa informação dividiu muitas opiniões, já que David Ancelotti nunca foi técnico de nenhum time. O primeiro clube que ele vai comandar é o Botafogo. David possui 35 anos, acompanhou o pai dele em muitos clubes, então é um cara que entende muito. Ele já trabalha com o pai há muitos anos como auxiliar técnico, né? Fez parte da comissão técnica do pai dele no Real Madrid, Bayern. Agora ele tá com o pai dele na seleção brasileira, né? Ele continua sendo auxiliar técnico do pai dele nos clubes onde ele passa, segue acompanhando o pai dele. A gente sabe que o Textor não é bobo, tá trazendo ele por algum motivo que chamou a atenção. E segundo o GE, um dos principais motivos pelo qual o Textor se interessou nele e pensou nessa possibilidade dele comandar o Botafogo é porque ele de fato é um cara muito estudioso, vive muito futebol e por trabalhar tantos anos com o pai dele é um cara que entende muito. Então, segundo o GE, o Textor se interessou muito na contratação dele para assumir o cargo de treinador do Glorioso por conta disso. Claro que entendo quem está falando que é arriscado trazer um treinador que nunca foi técnico de uma equipe, né? É a primeira vez que ele vai comandar uma equipe. Mas também acho que pode dar muito certo por ele acompanhar o pai dele por tantos anos, que é um grande treinador, Carlo Ancelotti, né? Técnico multicampeão. Falando agora recentemente mesmo, conquistou vários títulos com o Real Madrid. Então, pode surpreender, né? De forma positiva ou de forma negativa. Agora a gente também sabe que jogadores do Botafogo terão um olharzinho a mais do atual técnico da seleção brasileira. Não sei se eu fico feliz ou preocupada, porque a gente sabe que muitos jogadores vão para a seleção brasileira, caem de rendimento, muitos jogadores acabam se lesionando em jogos da seleção brasileira, em data FIFA, enfim. E aí alguns atletas acabam não conseguindo se concentrar 100% no clube que eles defendem, tendo que lidar com seleção, com o atual clube, e são muitas competições, e na data FIFA, que é para se recuperar, para descansar, acaba jogando, enfim. Mas a gente sabe que agora os jogadores do Botafogo com certeza terão um olhar a mais do atual técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, já que se ele convocar atletas do Botafogo, ele vai estar coroando o trabalho do filho dele. Então é claro que não é certo, mas eu acho que é uma coisa que pode acontecer. Se nossos atletas como o Gregory continuarem tendo ótimas atuações, né, o Gregory nunca foi convocado, de repente alguns jogadores nossos podem acabar realizando esse sonho, né, e acabar indo para a seleção brasileira, já que David Ancelotti é o novo técnico do Botafogo. David Ancelotti estava de férias viajando com a família na Europa e agora, após fechar com o Glorioso, ele deve chegar nesta semana no Rio de Janeiro e deve iniciar os trabalhos nessa semana também. David contará com mais de um auxiliar técnico, ele ainda está definindo qual será a comissão técnica que irá acompanhá-lo. Ele ainda não deve comandar o Botafogo contra o Vasco pelo Brasileirão, né, o jogo que vai acontecer em Brasília. Ele ainda não deve comandar o Glorioso, não deve estar na beira de campo. Quem deve estar lá fazendo esse papel, né, comandando o Botafogo nesta partida, provavelmente será o Caçapa, que já foi técnico interino do Botafogo, atualmente é o auxiliar técnico permanente, então o Caçapa estará lá. E inclusive isso me faz pensar em ótimas coisas, né, me traz ótimas lembranças, já que o Botafogo no Brasileirão contra o Vasco em 2023, o Caçapa foi nosso técnico, comandou o Botafogo, né? Esteve ali na beira de campo nesse clássico em 2023 entre Botafogo e Vasco, e o Botafogo ganhou com uma atuação maravilhosa. Então isso me lembra ótimas coisas, né? Lembrando que esse tinha sido o primeiro jogo em que o Caçapa
estava comandando o Botafogo. E é isso. Eu acho que agora a gente tem que confiar. A gente não sabe se vai dar certo. Tudo é muito incerto, no futebol principalmente. Já acertamos nas nossas escolhas, né? O Textor já acertou muito, escolhendo alguns técnicos como o Arthur Jorge. Já errou também, escolhendo outros como o Renato Paiva. Falo isso porque esses dois nomes foram, inclusive, escolhidos pelo Textor, né? A dedo. Então, assim, ele já acertou, já errou. E a gente torce para que dessa vez ele acerte, contratando o filho do Carlo Ancelotti. Pode não ter experiência como treinador de uma equipe, mas no futebol ele tem experiência, acompanhou o pai por muitos anos em grandes clubes. Então eu acho que a gente não precisa se preocupar agora, antes das coisas acontecerem. Acho que a gente tem que acreditar, porque é o que nos resta. A gente tem que confiar e torcer para que dê tudo certo. E se não der, aí sim a gente começa a reclamar, a falar sobre, né? Mas por enquanto eu acho que é confiar. E assim, pode dar muito certo. Pode dar muito certo, né? O pai dele é um cara que é um técnico que é multicampeão. Claro que ele não é o pai dele, mas a gente sabe que por acompanhar a vida toda, com certeza, muito de futebol ele sabe e muita coisa ele aprendeu durante esses anos. Então eu acho que agora é confiar. Também é importante a gente falar que David não tem contrato fixo com a CBF, é apenas por convocação, assim como outros colaboradores da comissão técnica de Ancelotti, e apenas Carlo Ancelotti, né, precisaria morar no Brasil. A comissão técnica em si, nem todos os auxiliares precisariam morar no Brasil. Mas agora, com o David assumindo o comando do Botafogo, ele, claro, morará aqui no Brasil. O Botafogo chegou a, inclusive, enviar uma autorização, né, pedir uma autorização à CBF para fazer uma proposta oficial para David, para ele assumir o comando do Botafogo. E pelo visto, pela notícia que saiu, né, que o GE publicou de que ele é o novo técnico do Botafogo, tudo deve ter, né, ocorrido bem, deve ter dado tudo certo. E a gente também tem a informação de que não se sabe ao certo se David sairá da seleção brasileira ou se ele vai continuar na seleção como auxiliar técnico, enfim, não sabemos. Eu acredito que o melhor seria sair, de fato, né, para não ter tantas coisas para se preocupar. Comandar um time é algo muito sério, como ele nunca comandou, principalmente. Eu acho que ele precisa ficar 100% focado no Botafogo agora. Mas a gente ainda não tem essa informação, se ele sairá da seleção brasileira ou não. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like no vídeo e também ativa o sininho aí pra você não perder a notificação quando eu postar um vídeo novo. Pelo menos agora a gente tem um técnico, né? A gente agora tem um treinador, não vai jogar Liberta Brasileiro, Copa do Brasil sem um técnico, né, com um treinador interino, porque esse era um dos meus medos. A gente mandar o Renato Paiva embora e ficar sem técnico. Então, pelo menos, agora temos um treinador efetivado que dê tudo certo. É isso. Fogo.